Boa noite, alunos da Unimes Virtual, do curso de Geopolítica. Nós vamos falar hoje sobre geopolítica dos Estados Unidos. A ideia aqui é de discutir um pouquinho da política norte-americana em relação à formação do seu território e ao crescimento do seu poderio, né, naval e poderio político na América como um todo, tá bom? Primeira coisa que vocês devem ter já visto, né, é que os Estados Unidos ele começa ocupando a porção leste dos Estados Unidos, né, a região próxima ao Oceano Atlântico, e a partir daí ele começa a estimular a ocupação do território a oeste, a região da Califórnia e tudo mais. Para isso, começa a haver vários conflitos internos, logicamente, porque essas áreas já eram ocupadas por indígenas e ocupadas por outros povos de origem espanhola, francesa, né? E esse território que começa a ser anexado, a princípio ele é anexado pelos colonos, pelos novos colonos, e aí vem as colônias de povoamento, né? Aquelas que têm um valor estratégico para manter a posse do lugar, e outras áreas acabam sendo anexadas até através de conflito militar, como é o caso da região do México. Outras através de negociação econômica mesmo, né? Bom, a partir do momento que você tem todo o território americano ocupado por povos de origem protestante, enfim, comunidades que são originárias da Europa, né? O que acontece? Você tem uma proposta, né, de ligação do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Então essa era a meta, né, americana, até fundado na própria geopolítica de Mahan, que fala do controle dos oceanos, né? Só que o território americano ele tem um tamanho, uma dimensão continental, e essa ligação, mesmo que tendo o controle do território todo, de leste a oeste, e inclusive ter construído uma certa infraestrutura, né? Uma infraestrutura de transporte com ferrovias ligando a parte oeste à parte leste, mesmo assim a distribuição de mercadorias, a comunicação de um ponto a outro era bastante longa, né? Bom, o que acontece então? Os Estados Unidos começam a se dirigir para a região da América Central e descobre lá que a região do Panamá apresentava um estreito interessante em termos de passagem, né? Quem controlava essa área na época da Colômbia, e aí ele vai pressionar o governo da Colômbia para obter o poder sobre essa parte do território. Ele consegue a soberania sobre essa parcela do território durante muitos anos, e em 1914 ele termina a construção do Canal do Panamá. O que foi o Canal do Panamá? É um estreito, né, que serve de ligação aí entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, com a possibilidade de passagem de grandes navios, né? Vocês podem ver o Canal do Panamá até por uma imagem de satélite, né? A partir do momento que os Estados Unidos passa a controlar as duas porções dos oceanos nessa região, ele começa então a avançar a sua hegemonia, né, avançar a expansão do seu território, né, sobre outras áreas da região do Oceano Pacífico. Então, você tem nesse período a anexação do Havaí, da ilha de Guam, né, do domínio colonial sobre as Filipinas, com a anexação da ilha de Samoa, e quem não vai gostar disso é o Japão, né? O Japão vê nos Estados Unidos na época uma ameaça, né, ao seu poderio, né, sobre aquela região do Pacífico. Bom, essa questão vai acabar terminando em guerra, né, entre o Japão e os Estados Unidos, quando o Japão invade a ilha de Pearl Harbor, né, e promove então
a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Do lado do Atlântico, né, você tem os países que fazem parte daquela região do Caribe, né? E aí os Estados Unidos começam então a desenvolver a política chamada do Big Stick. O que seria isso? De acordo com a política a doutrina de Truman, né, o que acontece? Os Estados Unidos teriam a soberania, né, não só do seu território, mas a soberania sobre todos aqueles países americanos, né? Então, o que isso significa, né? Significa que ele passa a deixar claro isso para os países da América Central e até para os países da América Latina, né, que qualquer ameaça aos direitos internacionais, né, que intervissem na política interna norte-americana poderiam ser mal vistos pelo americano, pelo povo americano, e para isso ele poderia intervir com força, né? Então, mais tarde, isso vai acabar na intervenção de países, né, que possuíam diferentes visões políticas, tais como aqueles nacionalistas ou esquerdistas, a exemplo da Guatemala em 1959, da Bolívia em 1971 ou 1973 no Chile. Tá? Então, o que acontece a tradução do Big Stick, na verdade, é o grande porrete, né? E essa região do Caribe acaba sendo reconhecida, né, sendo conhecida na época como o Grande Lago, né, como se fosse um grande lago dos Estados Unidos, né? Bom, a questão seguinte que a gente tem que entender é que os Estados Unidos se manteve durante muito tempo isolado da política europeia, né? Por isso que demorou muito tempo até para ele entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Ele se manteve como uma potência isolada, e só que depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, ele teve que rever essa posição política dele, né? E essa revisão tinha também com a questão do ataque do Japão, né, em 1941, e a entrada dele na política, né, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e na questão da discussão de quem seria a supremacia, né, qual que seria a política hegemônica adotada depois disso. Então, com o final da Segunda Guerra, vários países estavam completamente, países europeus, que foi onde ocorreu a Segunda Guerra, né, estavam completamente arrasados. E aí vem o Plano Marshall americano, né, que era o de investir, né, nesses países para que houvesse a sua reconstrução. É claro que ele não estava fazendo isso por ser um bom samaritano, mas porque ele já vislumbrava que, ao investir nesses países, os países se aliariam à sua política, né? Então, ele começa então a desenvolver a política capitalista em contrapartida dos países que estavam aliados à ex-União Soviética, né? Que tinha uma linha à esquerda, uma linha socialista. E então a Europa passa a se aliar aos Estados Unidos, não necessariamente por concordar com a sua posição política, mas porque eles dependiam, né, do dinheiro para a reconstrução física mesmo desses países, tá bom? Então é isso por hoje, né, uma pequena parte. Eu vou deixar um slide colocado lá, os slides, né, sobre essa aula no Saiba Mais, para que vocês possam acessar e acompanhar o vídeo de forma mais tranquila, tá bom? Então, boa noite a todos, espero que todos estejam bem e a gente se fala mais à frente. Até!